Entre essas posições extremas, muitos psicólogos, Luria inclusive, acreditavam num desenvolvimento da psicologia que fosse coerente com as neurociências, sem depender delas integralmente. Eles aceitavam a noção de que os fenômenos psicológicos, como parte do mundo natural, estão sujeitos às leis da natureza. Mas não aceitavam necessariamente como corretos qualquer um dos modelos que se propunham a explicar a ligação entre o cérebro e os processos psicológicos, em especial os processos cúmplices. Assim, a psicologia deveria prosseguir sozinha, com um olho na fisiologia. Luria incluiu-se entre alguns poucos psicólogos que buscaram a expansão das áreas de coerência entre as duas disciplinas, confrontando deliberadamente os fatos e teorias da psicologia e das neurociências. 40 anos depois de ter iniciado essas atividades, um novo ramo, híbrido, da psicologia e das neurociências, chamado neuropsicologia, ganhou reconhecimento como disciplina científica. Outra divisão básica da psicologia estava relacionada a como os psicólogos viam os tijolos básicos da construção da mente. Um grupo, associado a nomes como Wundt e B. Titchener, John Watson e Clark Hull, procurava identificar os elementos básicos do comportamento como sendo sensações que, combinadas segundo as leis de associação, construiriam ideias elementares ou hábitos. Outro grupo, no qual podemos incluir Franz Brentano, William James e os psicólogos da Gestalt, resistiria a esse elementarismo. Suas análises sugeriam que os processos psicológicos básicos sempre refletiam propriedades de organização que não poderiam ser descobertas nos elementos isolados. Essa ideia era expressa por termos como corrente da consciência, inferência inconsciente e propriedades do todo. A essência dessa posição era que a redução da mente a seus elementos destruía as propriedades do organismo vivo e intacto, propriedades essas que não poderiam ser recuperadas uma vez operada a redução. Nessa controvérsia, Luria colocou-se claramente contra os elementaristas, mas sua insistência em que as unidades básicas de análise retivessem suas propriedades emergentes não se reduziam aos argumentos e fenômenos então explorados pelos psicólogos da Gestalt. Luria desde cedo fez questão de afirmar que as unidades básicas de análise psicológica eram funções, cada uma das quais representativa de um sistema de atos elementares que controlavam as relações entre o organismo e o meio. Inserido no meio intelectual constituído por uma série de opções excludentes e pretensas reivindicações de legitimidade científica, Luria não pode ser ligado a qualquer uma das correntes então em voga. Em relação a cada uma das questões sistemáticas então colocadas à psicologia, Luria tomou posições claras, escolhidas do mesmo leque de possibilidades assumido por seus contemporâneos, mas a combinação de suas escolhas formou um padrão único, singular, que ao mesmo tempo ligava e o diferenciava das principais correntes psicológicas do princípio da década de 20. O novo amálgama que Luria desenvolveu com a colaboração de Lev Vygotsky conservou-se diferenciado até 1960. O interesse de Luria no papel da motivação na organização do comportamento, sua disposição de falar de complexos ocultos, o uso que fazia das técnicas de livre associação, ainda que conjugadas à cronometragem do tempo de reação, e sua promoção das ideias psicoanalíticas nos tentam a classificá-lo como um freudiano experimental primitivo. Mas mesmo seus primeiros textos sobre o tema já desbancariam esse rótulo. Seu interesse primeiro não era a descoberta da natureza inconsciente, e o grande valor que conferia ao meio social como determinante do comportamento individual humano o deixava pouco vontade com o enfoque biologizante que Freud dava à mente. Desde o começo, Luria defendeu cuidadosamente uma metodologia segundo a qual os dados objetivos como respostas verbais, movimentos ou indicadores psicológicos eram, na psicologia, os únicos dados aceitáveis. Isto bastaria para classificá-lo entre os behavioristas, não fosse sua disposição em falar dos estados não observáveis da mente, e sua insistência no uso dos indicadores objetivos como portadores de informações sobre esses estados. Sua classificação entre os behavioristas também seria dificultada pela forte relação existente entre o behaviorismo primitivo e a teoria dos reflexos, ou de estímulo-resposta. Para Luria, a associação de palavras era uma ferramenta extremamente útil no desvendar do funcionamento de um sistema psicológico complexo, mas ele nunca aceitou a noção de que as associações de ideias, ou de estímulos e respostas, representassem uma teoria do funcionamento da mente. Ele não era favorável à identificação entre a teoria de estímulo-resposta e a teoria da central telefônica, que comparava o papel do sistema nervoso central na organização do comportamento ao de uma gigantesca mesa de distribuição elétrica. Observou, com repugnância, que se ria um trabalho muito interessante o acompanhamento da história completa das analogias na ciência natural do século XX. Daqueles modelos que são aceitos como uma base para a formulação de ideias acerca das formas e mecanismos da atividade vital humana. Esta história revela-ria alguns princípios de pensamento extremamente ingênuos.
Esta tendência de introdução de conceitos simplistas, explicando o sistema nervoso com base em analogias com coisas artificiais, é mais comum no estudo do comportamento do que qualquer outro lugar. Luria, 1932, p. 4. No lugar da central telefônica, Luria sugeriu um sistema organizado de forma dinâmica, composto por diversos subsistemas, cada um dos quais contribuindo para a organização do todo. Na década de 20, isto poderia ser entendido como uma versão de psicologia da Gestalt, mas os psicólogos cognitivos não foram pegos de surpresa quando, mais de 30 anos depois, Luria acolheu o Planos e a Estrutura de Comportamento, de Miller, Galanter e Pribron, um esforço pioneiro da aplicação da análise de sistemas computacionais à psicologia, como um trabalho semelhante ao seu no que tocava a crítica às limitações da teoria de estímulo-resposta, e como uma analogia mecânica que, apesar de suas próprias limitações, começava a aproximar-se da sua concepção dos sistemas humanos. Seria também possível classificar Luria como um psicólogo fisiologista, devido ao seu contínuo interesse pelas bases cerebrais do comportamento, mas, para ele, o estudo do cérebro, isoladamente, nunca revelaria como o comportamento é organizado. Luria sempre teve em mente que as propriedades do sistema integral não poderiam ser obtidas de maneira confiável a partir de um estudo da operação isolada de suas partes. O cérebro fazia parte de um sistema biológico maior, e mais, de um sistema ambiental circundante, no qual a organização social era uma força importantíssima. Consequentemente, uma teoria psicológica do organismo intacto, que preservasse, no estudo, sua história de interações com o meio e suas tarefas, era um complemento necessário da investigação fisiológica ou anatômica pura. Esse conjunto de princípios, já encontrados nos textos que Luria escreveu na década de 20, constroem a imagem de um psicólogo prematuramente moderno, cuja vida começou antes que suas ideias encontrassem confirmação na tecnologia e nos dados disponíveis. Mas não é possível, ou apropriado, classificar as ideias de Luria nos termos puramente psicológicos ou neurofisiológicos. Sua carreira também foi moldada, desde o princípio, pelo fato de ele ser um intelectual russo, ativamente envolvido na construção da psicologia e das ciências soviéticas. A partir da Revolução Soviética, pelo tempo aproximado de uma década, houve muita experimentação e improvisação na condução da ciência, da educação e da política econômica soviéticas. Muito menos conhecidas que as lutas políticas que se sucederam à morte de Lenin são as experimentações com novos padrões escolares, agricultura de mercado livre, modernos meios de expressão nas artes e novos ramos da ciência. Durante a década de 20, praticamente todos os movimentos psicológicos existentes na Europa Ocidental e nos Estados Unidos encontraram adeptos na União Soviética. Talvez pelo fato de a psicologia, como disciplina acadêmica, encontrar-se num estado embrionário no ocaso da era dos czares, havendo um único instituto dedicado ao que se entendia então como psicologia, era muito grande a variedade de pontos de vista e de atividades que competiam pelo direito de determinar os padrões da nova psicologia soviética. Educadores, médicos, psiquiatras, psicanalistas, neurologistas e fisiologistas realizavam com frequência reuniões nacionais para discussão da pesquisa e da teoria. No decorrer da década, 3 tópicos principais passaram a dominar essas discussões. Em primeiro lugar, havia crescente ênfase em que a psicologia soviética se assumisse conscientemente como marxista. Ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas todos contribuíam na discussão com suas próprias propostas. Em segundo lugar, vinha a necessidade de a psicologia ser uma disciplina materialista. Todos os psicólogos seriam obrigados a buscar as bases materiais da mente. E em terceiro lugar, a psicologia deveria ter um papel relevante na construção de uma sociedade socialista. A exortação de Lenin para que a teoria fosse posta a teste na prática era uma questão urgente, tanto na economia quanto na sociedade. Ao final da década de 20, a discussão havia chegado a um ponto em que havia concordância em torno de certos princípios gerais, mas as principais conclusões não indicavam qualquer abordagem científica como modelo para as demais. Simultaneamente, com o advento da rápida coletivização da agricultura e com a aceleração crescente do desenvolvimento industrial pesado, o país passava por novas agitações sociais e econômicas. As escolas psicológicas não supriam as demandas sociais de contribuições práticas nesses setores. Uma reorganização deliberada da pesquisa psicológica ocorreu em meados da década de 30, como resultado das deficiências ideológicas e de desempenho. A nível particular, os eventos relacionados com essa reorganização surgiram da insatisfação advinda do uso de testes psicológicos na educação e na indústria, mas o resultado geral foi um declínio da autoridade e do prestígio da psicologia como um todo. Durante a Segunda Guerra, muitos psicólogos, Luria entre eles, concentraram seus esforços na reabilitação dos feridos. A psicologia educacional e a médica se mesclavam livremente, fez-se a devastação provocada pela guerra moderna.
Estes mesmos tópicos continuaram prevalentes na psicologia soviética do pós-guerra, no período da reconstrução. A psicologia enquanto disciplina independente permaneceu em hibernação, e a pesquisa psicológica era tratada, de uma maneira geral, como um segmento particular de outros empreendimentos científicos. O interesse pela psicologia foi renovado no final dos anos 40 com a atenção focalizada no trabalho do conhecido fisiologista russo Ivan Pavlov. Muitos americanos conhecem Pavlov como um psicólogo, talvez porque seus métodos para o estudo dos reflexos condicionados foram adotados pela psicologia americana dos anos 20 aos 60 como uma metodologia-chave e um modelo teórico. Mas Pavlov negou uma associação com a psicologia pela maior parte de sua vida. Os psicólogos soviéticos retribuíram-lhe a gentileza, estavam muito dispostos a reconhecer a preeminência de Pavlov no estudo da base material da mente, mas reservavam para si o campo dos fenômenos psicológicos, em particular aqueles relacionados à psicologia superior, como a memória e a atenção voluntária e a solução de problemas lógicos. Como neste país, muitos fisiologistas soviéticos que estudavam as relações entre o cérebro e o comportamento viam com desagrado essa divisão de trabalho científico. Na verdade, consideravam a psicologia completamente científica. Quando tiveram oportunidade, essas pessoas, muitas das quais eram estudantes de Pavlov, se deliciaram em fazer do estudo da atividade nervosa superior um modelo a ser seguido pela psicologia. Após uma série extraordinária de reuniões, levadas a termo sob os auspícios da Academia de Ciências Médicas em 1950, os psicólogos passaram a dedicar mais energia e atenção à aplicação de conceitos e das técnicas de Pavlov ao seu trabalho. Importância especial foi conferida a ideias de Pavlov sobre a linguagem, que era, é claro, uma área de interesse dos psicólogos. No último quarto de século, a psicologia soviética cresceu muito em grandeza e prestígio. Avanços importantes da ciência ocidental, em particular o estudo do funcionamento do cérebro e a tecnologia dos computadores, foram adotados pela ciência soviética, tendo se tornado parte do corpo científico autóctone. A psicologia, além de estabelecer sua reputação como uma disciplina científica independente, foi incluída entre as disciplinas que integram a prestigiada Academia Nacional de Ciências. Ao longo das primeiras 6 décadas da psicologia soviética, Alexander Luria trabalhou para torná-la mais próxima do sonho de seus fundadores, um estudo marxista do homem, a serviço do povo de uma sociedade democrática e socialista. Na busca desse objetivo, Luria viveu experiências pioneiras no contato com problemas e insignis acumulados pela psicologia em todo o mundo, desde o seu princípio, há 100 anos atrás. Seu trabalho é um monumento à tradição intelectual e humanista, ápice da cultura humana, que ele buscou entender e aperfeiçoar. Construção da mente. 1. Aprendizado. Comecei minha carreira nos primeiros anos da Grande Revolução Russa. Este acontecimento único e importantíssimo influenciou decisivamente a minha vida e a de todos que eu conhecia. Comparando minhas experiências com as de psicólogos americanos e ocidentais, vejo uma importante diferença. Muitos psicólogos europeus e americanos possuem dons pessoais e extraordinários. Como outros bons cientistas, realizaram descobertas importantes. Mas muitos passaram suas vidas num ambiente externo relativamente calmo e constante. Suas histórias refletem o curso de seu trabalho, e as pessoas e os fatos que os conformaram. Seus pais, seus professores e colegas, e os tópicos intelectuais com que estiverem envolvidos. Seu trabalho acadêmico consiste em pesquisar e, às vezes, mudar de universidade. A diferença repousa nos fatores sociais e históricos que nos influenciaram. Desde o começo, era aparente que eu teria pouca oportunidade de buscar aquela educação sistemática e ordenada que é a pedra de fundação da maioria das carreiras científicas. Ao invés, a vida me ofereceu a atmosfera extraordinariamente estimulante de uma sociedade ativa e em rápida mudança. Toda a minha geração foi inspirada pela energia da mudança revolucionária, aquela energia libertadora que as pessoas sentem quando fazem parte de uma sociedade que pode realizar um progresso tremendo num intervalo de tempo muito pequeno. Eu era um jovem de 15 anos quando irrompeu a Revolução de 1917. Nossa família residia em Kazan, uma velha cidade universitária de 140 mil habitantes, situada sobre o rio Volga, 600 milhas a leste de Moscou. Meu pai era médico, especializado em doenças do estômago e do intestino, e lecionava na Escola de Medicina de Kazan. Depois da Revolução, tornou-se um influente colaborador da medicina soviética. Fundou em Kazan um instituto independente para estudos médicos avançados, e depois de alguns anos mudou-se para Moscou, onde foi vice-diretor do Instituto Central de Estudos Médicos Avançados. Minha família era típica daquilo que na Rússia era conhecido como a inteligentsia. Consideravam-nos progressistas e não tínhamos tradição religiosa. Embora simpáticos ao movimento revolucionário, não éramos com ele diretamente envolvidos.